Exatamente. Aí você se coloca como centro do mundo e seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus, né? Então o pecado é grande. A raiz é lá no fundo. Giovanni também escreveu: não concordo com atrasos, devemos cumprir os combinados, mas em casos de força maior são toleráveis. Obviamente, existe o atraso injustificável e o justificável, né? Existe o atraso que é uma prática. Tem uma prática. Agora, quem sempre chega atrasado, mesmo o dia que ele tenha um justificável, cara, ninguém acredita. Já perde um pouco a moral. Porque pessoas falam assim, não é que o trânsito estava complicado, mas ela sabe que o trânsito é complicado todos os dias. E ela continua saindo, tipo assim, com 10 minutos para o compromisso, mas sabendo que 10 minutos não é suficiente. Tem uma história engraçada, meu pai trabalhava lá numa empresa e meu irmão foi com ele um dia no trabalho. Meu pai sempre chegou muito cedo. Ele era o responsável pela empresa. E aí um dos gerentes dele chegou umas 9 horas da manhã assim. Aí ele falou, ô, seu Esas, o trânsito estava ruim hoje e tal. Meu irmão conta essa história, né? Aí ele, não, tá tudo bem e tal. Aí quando o cara saiu da sala, meu pai falou, até parece que não sabe onde ele mora, né? Que o trânsito é assim todo dia. Tem que sair cedo. Exatamente. Agora, um ponto importante sobre isso. Como eu falei, eu nunca tive um grande problema de atraso, mas eu sempre tive uma propensão grande a querer sair mais cedo das coisas. E eu tenho facilidade de me ver irritado com quem atrasa. Só que a gente tem que ter compaixão, por quê? Porque se o problema de um é o atraso, o do outro pode ser querer sair mais cedo. E as duas coisas estão igualmente erradas, né? A desonra e a questão que envolve o pecado é da mesma raiz. Então, eu falo aqui, quando eu chego na igreja e a galera está atrasada, às vezes eu preciso me segurar, porque senão eu vou concluir que porque eles estão atrasados, eles não honram o Senhor, eles não honram a liderança, eles não honram a igreja, eles não querem saber de Deus, e a gente tem que frear, porque aí você vai dando lugar à ira no seu coração, e você julga o outro com peso que não pode julgar a si mesmo, né? Porque nas vezes que eu mexi no celular na hora do culto, ou que alguém estava falando e minha cabeça estava longe, eu também não estava prestando atenção, não estava honrando aquela pessoa, isso não significava que eu não amava o Senhor, que eu não amava a igreja, que eu não amava o irmão, significava que naquele momento eu dei mole. Meu comportamento estava errado e tinha que ser corrigido. Mas senão a gente põe tudo num pacote hoje em dia só chegam atrasados, e aí começa a generalizar e cria um caos, né, em cima da situação. É lógico que a gente, quando vai especificamente sobre o atraso, conversar com quem atrasa, a gente vê que tem um perfil. E a pessoa às vezes se torna consciente desse perfil. Algumas pessoas, é interessante, elas não conseguem projetar bem o tempo. Então elas acham que 1 hora dá para fazer 20 coisas, quando na verdade só dá para fazer 10 coisas. Se isso acontece numa família com um casal, entre aspas, a parte mais pontual tem que ajudar a parte menos pontual. Só que do outro lado tem que ter abertura. Então quando a gente tem gente para nos ajudar, e essa é uma das coisas boas em viver em família, ter amigos, gente próxima que possa te dar uns toques de gente que está interessada realmente em você, né? Isso é muito importante. Agora, é muito interessante como é que pecados pequenos, aos nossos olhos, podem ser considerados por Deus os maiores pecados. Um deles é como a gente acabou de falar, Jesus disse que o pensamento já é suficiente, mas tem um texto que é de Mateus 18:6, que diz o seguinte, Jesus fala assim, que os escândalos são inevitáveis. Então, a parte dos escândalos. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos. E ele acrescenta, aquele que desvia um pequenino da fé, era melhor que se amarrasse uma pedra no seu pescoço e jogasse ele no fundo do mar. Então imagina, alguém acha que talvez desviar alguém da fé, falar uma bobagem, dar um mau testemunho, provocar um escândalo, porque a Bíblia fala sobre a gente ter cuidado com escândalos, e o cuidado com escândalo não é com quem é maior do que você, é com quem é menor, diz que isso é uma coisa gravíssima. E há muitos crentes, entre aspas, maduros, que talvez não estão tendo esse cuidado com o seu testemunho. E dizendo, isso aí eu não acho que é um problema. Mas Paulo falou sobre o cuidado com os pequeninos. E Jesus fala, é melhor amarrar uma pedra no seu pescoço. Então, biblicamente, por mais que a gente tenha hierarquia, e eu acho que existe a ideia de um pecado menor e um pecado maior, que envolve consequências maiores. Você tem o pecado imperdoável, como você falou, né? Mas
pequenos pecados. Aí na fala de Richard Baxter, que pastor Beto gosta sempre de citar, né? Pequenas concessões são prelúdios de grandes apostasias. Né? Cantares vai falar que são as raposinhas que destroem eu não lembro agora, acho que o milharal ou a colheita. Mas, então, assim, são os pequenos pecadinhos que vão ali, eles vão como pequenas pedrinhas, e a pessoa vai, de repente, ela se entrega ao pecado e esses, digamos, maiores aí. Tem um tema que eu acho que é interessante a gente comentar, que é a fofoca. Em discussão desse tema, eu perguntei, fofoca. O que é a fofoca? Vocês conseguem definir a fofoca? O que é fofoca? A fofoca poderia ser uma fala que pode ou não ser uma verdade. Então, é isso aí. Pode ou não ser uma verdade? Ou não. Então, existe fofoca da verdade. Existe. Fofoca